Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Tempo atrás, eu estava refletindo sobre vida cristã em geral. E aí eu comecei a ter alguns questionamentos que eu queria tratar essa noite com vocês. Coisas que remetem à minha caminhada. Porque esse ano eu vou tentar falar bastante disso com quem eu conversar, mas já que nós estamos aqui num culto, deixa eu abrir. Dezembro desse ano, 2025, se completam 10 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Serão 10 anos que eu disse sim para Jesus e nunca mais olhei para trás. E muita coisa tem acontecido nesse tempo. E eu estava muito reflexivo sobre essa caminhada e pensando em coisas que eu vivi, erros que eu cometi, acertos que eu tive, experiências que nunca mais se repetiram, erros que eu tenho vergonha de lembrar até hoje que eu cometi tentando acertar em nome de Jesus. E nessa reflexão eu comecei a pensar, interessante, se eu pudesse olhar para cada um de vocês aqui, só que separados em meio de uma multidão de pessoas aleatórias, gente comum, seria possível eu identificar que você é um irmão na fé? Se eu olhar para você no meio da multidão, eu consigo, olhando para você, saber que você é um cristão? Não tem como, porque a aparência não faz um cristão. O cristão faz a própria imagem, mas a aparência não faz um cristão. Porque se assim fosse, qualquer pessoa usando as nossas roupas e falando da nossa forma, se passaria por um cristão sem ser. Ou eu, com roupas aleatórias, andando na rua, me passaria por alguém que não crê em Jesus. Mas o que a Bíblia fala? Qual é a diferença de um cristão de uma pessoa que não é? Lá em João, no 13:34, vai dizer assim, isso é Jesus falando para os discípulos que ele iria embora, que ele em corpo iria embora e deixaria o Espírito. E ele vai falar assim, o novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, a marca de um cristão sempre será o amor. Nós temos o dever de replicar o amor de Jesus. E veja, ele diz que o amor que nós temos que ter uns pelos outros é o mesmo amor que ele tem por nós. E isso só é possível porque o Espírito Santo dele opera em nós a capacidade de amar como ele nos ama. É a nossa carne guerreando contra nós mesmos que vai tornando mais difícil nós amarmos uns aos outros. Mas o amor de Jesus não é qualquer amor. E o problema é que a gente vai deturpando o conceito do amor bíblico, o amor cristão, e a gente vai vendendo qualquer coisa parcelado. Então, para algumas pessoas, o amor é só perdão, para outras, o amor é só justiça, para outros, o amor é muita paciência, e o amor é tudo isso mais um pouco. Então, o amor de Jesus, ele perdoa, ele espera, ele ampara, ele protege, ele releva, só que ele também exorta, ele confronta, e tantas outras coisas que o amor de Jesus tem para nós, porque ele é completo. E o nosso dever é conhecer o conceito por um todo, experimentar esse amor e replicar para o próximo. O amor que Jesus tem para nós é um amor de cruz. Essa é a diferença. Porque dentre tantas religiões, nós somos os privilegiados que temos um Deus que se entregou por nós e que levou sobre si a nossa culpa e nos deu perdão. Então veja, nos tempos de Jesus, o que a cruz significava? Era um anúncio público de alguém que estava condenado. Então alguém que estava carregando a própria cruz estava anunciando para todo mundo que essa pessoa estava condenada, essa pessoa iria morrer. Para o mundo, a cruz representava vergonha, dor e sofrimento. Para o cristão, essa cruz representa salvação, redenção e limpeza. É o sangue do Cordeiro derramado sobre nós, que nos purifica de todo o pecado. Então, para aquele que crê, a cruz é salvação. Olha o que o texto vai dizer. Eu amo isso, olha. E dizia a todos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso aqui é muito legal, porque está falando no livro de Lucas. Cada dia a sua cruz. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveitaria o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier a tua glória.
e na do Pai e na dos santos anjos. Nós que cremos em Cristo temos a responsabilidade de assumir a nossa cruz publicamente. O que significa isso? Que nós estamos assumindo que nós morremos para este mundo e tudo o que ele tem para nos oferecer. Nós estamos assumindo que nós vamos andar com Cristo com aquilo que ele tem de ensinamento, direcionamento e mandamento. Então, a partir do momento que nós aceitamos a cruz de Jesus, nós começamos a andar na contramão daquilo que o mundo prega. Mas como que é na prática eu assumir essa cruz? Com tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. O arrependimento dos pecados, entregar a vida a Jesus, o batismo nas águas para mortificação do corpo carnal e novo nascimento do corpo espiritual, o congregar, o relacionamento com a palavra, o relacionamento com os irmãos, o exercer os ministérios, o receber os dons de Jesus, tudo isso que ele já disse. Então nós temos que carregar publicamente a cruz e dizendo: eu não ando por onde vocês andam, eu não quero o que vocês querem, eu não gosto do que vocês gostam, eu não faço o que vocês fazem. Então a aparência de alguém pode ser como a minha, pode aparentar ser crente, pode falar como um crente, pode soar como um crente, mas a marca do que eu e você carregamos, o amor da cruz de Cristo, é que faz toda a diferença. Irmãos, o problema é que nós estamos perdendo a essência do Evangelho, que é o relacionamento com Deus. E por perder a essência, a gente começa a viver de aparência. E aí que está a questão, porque a gente gosta daquilo que parece ser crente, parece ser espiritual e parece ser cristão, mas não faz diferença se não for. Então, eu acho que tem que ser incrível a música e tem que ser uma apresentação incrível de luzes, técnicas, vocais e tantas coisas, porque isso me agrada, isso parece ser espiritual. Eu acho que tem que ser uma palavra muito bem pregada, eloquente, que vai tocar na minha alma, porque isso me satisfaz, mesmo que não tenha base bíblica aquilo que eu estou falando. Eu acho que a igreja que eu congrego tem que ter uma estrutura maravilhosa, cheia de entretenimentos para poder eu consumir ali, porque isso me parece que a igreja está prosperando, mesmo que não tenha nada de comunhão com o Espírito Santo e os irmãos ali. Nós vamos deixando a essência de lado para nos agarrar à aparência, porque a essência exige relacionamento com Deus. Vamos falar a verdade assim, nós estamos dando atenção demais na era da mídia, e essa mídia vai estourar muito para aquilo que é bonito, para aquilo que te gera números, sem nos preocuparmos com aquilo que é de verdade. Sem brincadeira, deixa eu desabafar com vocês. Não interessa se toca bem, não interessa se canta bem, não interessa se prega bem, não interessa se está todos os dias aqui fazendo o ministério acontecer de forma prática, não interessa se está bombando. Interessa se o sim é sim, o não é não. Se assume o compromisso, cumpre, honra, se fala a verdade, se honra com tudo, se tem dívida, paga, se errou, pede perdão, se erraram com você, você perdoa. Se você investe tempo em relacionamento real com as pessoas e não aquele superficial de dizer: oi, tudo bem, que bom que você veio, agora pode ir embora. A gente está dando palco demais para aquilo que tem aparência. A gente vai procurar qualquer coisa na internet hoje. Nossa, deixa eu procurar uma palavra. Você não está nem aí quem é que está falando, desde que tenha uma retórica muito boa, muitos views num corte ou numa pregação inteira, ou seja, alguém muito conhecido. E é por isso que quando alguma pessoa depois cai em qualquer erro, para nós é um choque. Só que deixa só eu pensar, como que pode ser um choque uma pessoa que eu não conheço nada da intimidade, nada da vida, cair num pecado, sendo que eu não sei nada sobre a vida dela e do que ela está fazendo? Meu Deus, você viu que fulano caiu? Cara, não sei, não conheço. Faz diferença assim, triste, mas não conheço. E se fosse um irmão? Opa, deixa eu ir lá ver se eu posso conversar com o irmão, se eu posso orar pelo irmão, se eu posso amparar em alguma coisa. As nossas decisões não são mais tomadas sobre a essência do Evangelho, que é esse amor completo que eu estou falando. Vou dar um exemplo, a gente acabou de passar agora o mês 6, campanha Mês dos Namorados para todo lugar. Tivemos aqui o Delmet, todos os cultos relacionados a isso, a gente falou bastante coisa. Mas conversando com as pessoas em geral, e eu não estou falando de vocês aqui, eu estou falando em geral, gente. Assim, não sei se vocês sabem, mas tem internet, dá para conversar com o Brasil todo, o mundo todo, entendeu? Então a gente tem amigo para todo lado. Conversando com as pessoas, a gente vai vendo uma tendência que nós estamos imitando o mundo sem perceber. O mundo dita como os relacionamentos devem existir. Então hoje o mundo está falando de relacionamento aberto. E nós somos doutrinados por isso sem perceber. É por isso que quando chega algum jovem na igreja, normalmente vai conversar com a gente, somos tidos como rígidos.
Então, o Christian é muito rígido. Gente, vocês não têm noção quanto que a Tainá é rígida nessas coisas. Conversa um dia com ela e pergunta, aí você vai entender o que é ser rígido. Eu sou um fofo perto do que ela fala, tá? Então, nós vamos nos doutrinando pelo mundo sem saber. Exemplo de relacionamento. Os dois solteiros começam a conversar e eles começam a se conhecer. E aí, normalmente, alguém chega e fala assim, não, eu estou conhecendo tal pessoa, estou conhecendo uma moça. Pô, que legal. E aí, não, só amizade, muita conversa, eu quero descobrir quem ela é. Só que eu sou intrometido, então eu vou fazendo mais perguntas para entender exatamente o que está acontecendo. E aí, eles começam a falar, saio sozinho, falo que estou apaixonado, falo que o casamento vai ser incrível, já dei 2 beijos na boca, mas é só amizade. E eu falo, olha, eu casei em 2020, eu já estava comprometido no fim de 2017, mas até aquela época não era normal um amigo beijar na boca de amigo. E eu, pelo menos, não fazia isso, não sei se eu sou muito atrasado nessa situação. E eu falo, vocês já estão no relacionamento, vocês só não entendem. Vocês já começaram um relacionamento, vocês só não aceitam. Porque talvez oficializar isso seja muito pesado para 2 pessoas imaturas. Mas a carne já está consumindo aquilo que ela quer. Rapazes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você acha que a moça não se dá o respeito, ninguém está te obrigando a se relacionar com ela. Mas é sua responsabilidade respeitá-la. A palavra fala que nós temos que tratar as nossas irmãs como vaso mais frágil, com toda a honra e pureza. Então, se ela não se dá o respeito, respeite-a, mas não precisa se envolver, ninguém está te obrigando a se envolver com ela. Se você preza pela sua santidade e ela está querendo cair em pecado, fala, olha, obrigado, mas não. E não precisa sair expondo isso para todo mundo, mas se afasta, não caia, honre a Jesus. Se você está sendo cobrado para ter as mesmas conquistas materiais e financeiras que às vezes o pai dela tem, o tio dela tem, sendo que você tem metade da idade dele, calma. Talvez ela não esteja entendendo ainda o que é um relacionamento cristão e você não precisa forçar ela a entender nada. Dê tempo, deixa as coisas acontecerem, não precisa forçar nada. Moças, presta atenção. Vamos ajudar o tio. Se o cara tem acesso ao seu corpo, ele não vai namorar com você. Ele não vai te pedir namoro. Quanto mais intimidade física ele tiver com você, menos ele vai querer namorar com você. Isso é o pecado que todo homem tem de nascença, isso não vai mudar. Se ele está namorando com você e ele começa a ter acesso ao seu corpo de maneira ainda mais íntima na área sexual, ele não vai casar com você. Se ele realmente quisesse casar com você, ele já teria pedido sua mãe em casamento. Então, vamos entender as coisas como elas são de verdade. Quem está te ensinando a namorar não é a igreja, não é a palavra, não é o evangelho, é o mundo. Deixa eu falar negócios. Irmão, tem empresários aqui na igreja. Crente toma muito golpe. Lida com muita gente que não paga. Mas nem sempre, CLT, você vai aguentar muita bucha de patrão chato, descrente, e você vai orar para que ele se converta, não para que ele seja salvo, mas que ele saia do seu pé. Mas Jesus nos honra na fidelidade. O problema é que as coisas vão acontecendo e a gente vai pensando igual ao mundo. Se eu tomo cano, eu vou dar cano também, porque assim pelo menos o prejuízo não é meu. Se estão mentindo para mim, eu vou mentir para eles também, porque pelo menos a gente sai no igual, eu não vou sair por baixo. Se estão sendo desonestos na empresa, eu vou ser desonesto também, porque eu não quero ser responsável quando algumas coisas começarem a dar errado. Irmãos, dói o meu coração quando a gente começa a colocar clareza nas coisas à luz da palavra, entender que o mundo já doutrinou a gente faz tempo e a gente não percebeu. E consertar isso demora muito tempo. Quantos relacionamentos já estão no fundo do poço do pecado, precisando de restauração, só terminando ou casando, e as pessoas não conseguem mais desapegar? Quantas pessoas já estão enroladas em mentiras, em brigas, em situações que não conseguem perdoar e dar perdão, porque para arrumar isso vai dar muito trabalho. Quando você assume a cruz de Jesus e começa a andar na contramão do mundo, você começa a deixar de fazer sentido para o mundo. Você começa a deixar de fazer sentido para a religiosidade. Olha o que Paulo estava falando com os coríntios, lá em 1 Coríntios 1. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só, o evangelho não contém
o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que eu e você carregamos é o Evangelho que vai transformar o mundo. Só que quando nós não estamos evangelizando o mundo está nos ensinando. E é aí que está o problema. O mundo vai se corromper cada vez mais. E esse não é o problema. A Bíblia já deixou claro que isso vai acontecer. O problema não é o mundo se corromper cada vez mais. São os filhos de Deus se revelarem cada vez menos. Culto não é um lugar para onde você vem para se fechar com a galera que pensa igual a você, fala igual a você e gosta das mesmas coisas que você, como se lá fora não fizesse diferença e você só vai voltar a sofrer pelas coisas do seu cotidiano quando você sair daqui. Não. Culto é um ambiente de reunião dos filhos de Deus, cultuando ao Senhor, amadurecendo e se preparando para evangelizar a sociedade. Então o seu culto, ele não termina no sábado, ele começa no domingo de manhã. O seu culto não começa no domingo à noite, ele começa na segunda-feira de manhã, que é quando você vai para o trabalho, que é quando você vai para a faculdade, que é quando você vai lidar com a sua família, que é quando você vai lidar com seus amigos. Quando nós assumimos a cruz de Jesus, nós não vamos mais fazer sentido para o mundo. Deixa eu contar para vocês, eu, em 2016, logo no começo, tinha tomado uma decisão. Eu vou obedecer primeiro tudo aquilo que eu aprendi da palavra. Eu era recém-convertido de tudo, eu não tinha sido batizado ainda, mas eu vou obedecer primeiro essa palavra. E depois eu vou tentar entender o que ela diz, porque é mais fácil eu ir obedecendo e consertar do que eu continuar desobedecendo e descobrir que eu estava no caminho errado de novo. Então eu tomei essa decisão. Então tudo aquilo que eu lia na Bíblia, eu ouvia de pregação, eu estava obedecendo. E depois eu tentava entender. E eu me lembro de um colega na época que veio conversar comigo, um amigo meu de infância, amigo até hoje. E ele também universitário na época, e eu também, a gente, meu Deus, pobre no mundo naquela época, mais do que hoje. E ele chegou e falou assim, cara, quanto é que você ganha por mês, para eu comparar com o meu? Porque na época a gente não conseguia trabalhar ainda por conta dos horários das aulas. Ele num estado e eu no outro. Só que a gente se encontrou pessoalmente nas férias e ele perguntou, quanto é que você ganha, para eu fazer uma comparação aqui? Eu falei, cara, entra tanto por mês. Eu morava numa república, então a minha contribuição com a casa era tanto. Eu tirava um dinheiro para fazer academia, que na época custava R$40 por mês na academia. Saudades do tempo, né? Glória a Deus. O filé de sassami custava R$8 o quilo, você acredita? Cara, isso é loucura, né? Parece que eu vivo há 50 anos atrás. E eu falei para ele, orienta tanto, eu gasto tanto aqui, sobra tanto. E aí ele fez as contas e falou, não faz sentido, porque você falou que entra tanto, que sai tanto, mas essa parcelinha aqui que ficou, tá faltando, cadê essa parcelinha? E eu todo sem graça falei assim, então essa parcelinha que eu não falei é o dízimo na igreja. Ele ficou indignado, cara, indignado. Eu falei, como assim, você não ganha quase nada, não sobra quase nada e você ainda dá de dízimo na igreja? E eu não sabia explicar para ele o motivo do dízimo, o princípio do dízimo, que era o dízimo e oferta, eu não conseguia explicar na época. Eu falei, olha, deixa isso para lá. Só que ele ficou muito indignado, assim, eu lembro, ele olhou para mim e falou assim, cara, você é burro, não tem dinheiro, e você ainda está dando dinheiro para a igreja, e eu, deixa isso para lá, cara, deixa isso para lá. 10 anos depois, quase, eu não estou rico, eu ainda passo alguns problemas financeiros, porque a vida é assim, só que eu posso dizer para qualquer um, cara, eu vivo de milagre em milagre. Nunca tive uma situação que Deus não me sustentou, nunca tive um problema que Ele não resolveu, nunca fiquei desamparado, porque eu sempre busquei ser fiel ao Senhor. E os meus arrependimentos foram os meses que eu não pude ser fiel a Ele por desobediência minha, ganância minha. Eu falava, Senhor, me perdoa, não é porque eu acho que vai faltar no mês que vem, porque o Senhor já deixou muito claro que não vai, mas é porque eu estou quebrando um princípio que me sustentou 10 anos com o Senhor. E Ele nunca foi infiel comigo em nada, mesmo quando eu errava com Ele. Cara, se prepara para não fazer sentido no mundo quando você abraçar a cruz de Cristo. Se prepara para virar para as pessoas e falar bem assim, não importa o passado que eu tinha, eu pedi perdão ao Senhor, fui perdoado pelos meus pecados, eu quero fazer tudo certo daqui em diante. E eu ouvia os meus amigos falar assim, cara, mas você já teve toda uma vida ativa sexualmente, agora você vem com essa conversa de que você quer casar e não ter relação sexual. Eu falava, cara, você não precisa entender, mas Deus vai honrar essa decisão. Não tem que fazer sentido para você. Eles faziam piada e tiravam sarro e relembravam coisas. Eu falei, cara, não tem que fazer sentido para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre honrou meu casamento. Eu, quando pedi a Tainá em casamento, estava desempregado. Estava terminando ali a faculdade,
desempregado, não sabia nem onde é que eu ia morar, 1 ano de relacionamento, e eu pedi ela em casamento. E eu ouvia de pessoas, parentes, irmãos da igreja: cara, você está maluco, você não tem emprego, você está namorando há 1 ano e pouco, e você já está pedindo em casamento? Só que eu sempre ouvi sobre relacionamento: case e Deus vai honrar a decisão, case e Deus vai honrar a decisão, e eu decidi ver isso. A palavra fala: provar e ver de que o Senhor é bom, e eu decidi provar e ver que o Senhor é bom, e o Senhor sempre foi bom comigo. O meu casamento foi pago durante a cerimônia, faltava dinheiro, o dinheiro brotou, e eu nunca vou saber explicar para vocês, mas tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Dá medo, dá insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus honra esses compromissos, porque Ele é fiel. Não é Deus que precisa ser colocado à prova, somos eu e você que precisamos ser colocados à prova para que a gente possa amadurecer. É a nossa fé que tem que ser colocada à prova para que a gente possa crescer. Deus é fiel o tempo todo. Você que está namorando, para de enrolar, cara. Peça ela em casamento. Fim do culto, vai lá no hall de entrada lá e peça ela em casamento. E deixa Deus prover. E aí você vai ser mais um da turma que você vai perguntar assim para os casados: cara, como é que as coisas aconteceram? Você fala: ó, Deus honra. Marca o casamento e Deus honra. Você vai ver as coisas acontecendo. Prepare-se para andar na contramão do mundo, sobre princípios que o mundo nunca vai aceitar que você tem, e nas loucuras que ninguém nunca vai entender que você vive. Deus não me chamou e não chamou você para sair operando milagres pela nossa capacidade. Ele nos chamou para poder orar pelas pessoas, amar as pessoas e evangelizar as pessoas. O milagre é por conta dele, então faz aquilo que te cabe e deixa que ele opera. Eu estava refletindo sobre a minha caminhada com Deus e pensando: poxa Deus, o Senhor já me deu tantas palavras, tantos direcionamentos, o Senhor já me fez loucuras, experiências malucas, e será que eu perdi isso ou será que eu não estou entendendo o que está acontecendo? E eu tive um mês passado para mim foi muito caótico, assim, o pior mês do ano até agora. Começo do mês a gente descobriu que as terapias que o Kael faz de coparticipação do plano de saúde tinha uma cobrança, e essa cobrança mudou, e essa cobrança ficou muito significativa, assim, triste, muito significativa, e é descontado em pagamento. Não tem o que chorar, o pagamento vai vir descontado e acabou. E eu pensando: cara, o que eu faço? E vai vir esse desconto, e o dinheiro vai ficar mais curto, eu tenho que pensar nisso, o que a gente faz? E pensando. E aí no dia do deu match, bateram no nosso carro. Falei: Deus, que mês, que dia que foi deu match? 12, 11, 14, era meio do mês, e eu assim: Deus, meu pai do céu. A gente veio, serviu e tudo certo, eu peguei os contatos da pessoa para poder resolver isso. E no meio da outra semana, a Tainá falou: olha, eu acho que o carro está vazando alguma coisa. Eu falei: não é possível, cara. E aí a gente olhou e falou: será que não é água? Será que é? Será que não é? E era o líquido do radiador vazando e tinha que arrumar urgente. Então não dava para eu esperar a oficina que ainda vai arrumar o meu carro batido. Eu tinha que correr na oficina, tirar dinheiro do bolso para poder arrumar aquilo que era urgente. E foi mais um gasto. E eu assim, mal e tal, e a Tainá levou o carro para a oficina para deixar lá o final de semana para arrumar, e deixou tudo dentro do carro, deixou as coisas do Kael, deixou a chave de casa, deixou tudo. E aquele clima, aquela angústia, aquele peso. E teve um final de semana que nós não viemos ao culto, eu fiquei com o Kael no sábado, ela veio servir no sábado passado, e eu assim, mal pra caramba, e pensando: cara, quanta coisa, e batalha, e mexe no financeiro, mexe com a gente, não tem como. E uma coisa que Deus começou a me falar que estava faltando, e não era dinheiro, era comunhão. Olha que louco, eu com problema financeiro, e Deus falando que faltava comunhão. E não é como se eu fosse vir à igreja e vocês fossem me dar dinheiro. Antes fosse, mas não era. E eu vim no culto de domingo, a gente veio, sentou ali em cima como de sempre, e as coisas começaram a ficar mais leves, e as coisas começaram a tirar o peso, e cada pessoa que eu cumprimentava, assim, sabe, um sentimento de como se eu não tivesse vindo aqui há meses na igreja. A gente olhou uma salinha do Babies ali diferente, nossa, quanto tempo será que eu não piso ali? E as coisas foram... E aí eu saí do culto, assim, no domingo à noite, falando: Deus, amanhã eu vou meter o pé, e vou falar com todo mundo, e vou cobrar todo mundo, e vou atrás de todo mundo, e as coisas vão se resolver. As coisas estão resolvidas? Não, mas começaram a se resolver. E uma paz foi tomando conta de mim, porque as coisas voltaram para o eixo.
eu falando com Jesus sobre essa questão de palavra e experiências, e ele falou, não falta relacionamento, às vezes dá para estreitar um pouco mais, a gente sempre consegue buscar um pouco mais de Deus, mas falta comunhão, porque Deus não tem interesse nenhum em deixar que eu viva de revelações e milagres se eu não tiver amor por vocês e aqueles que estão recebendo. Querido, revelação para alguém que não tem amor por quem vai receber a revelação é só fofoca, e Deus não faz fofoca. E é isso que isso foi mexendo comigo, porque eu nunca deixei de congregar. Eu já tive meus momentos de fraqueza, meus tropeços, meus erros, minhas angústias, minhas raivas, minhas brigas com a igreja, mas eu nunca deixei de me relacionar. E é isso que me alimenta para poder estar na sociedade pregando esse evangelho que transforma. A palavra diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Então a sociedade não está precisando de mais informação sobre quem Jesus é, mas revelação de quem Ele é. E a revelação de quem Ele é vem através da nossa vida. Então não falta mais culto, mais conferência, mais evento, não está faltando. Mais música evangélica, não está faltando. Sabe o que está faltando? Alguém levantar e falar bem assim, ó. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Anda comigo porque eu ando com Cristo. Observa a minha vida, porque você vai entender quem Jesus é. Porque até quando eu errar, você vai ver o que é se arrepender e buscar o Senhor o perdão e não errar mais. Nós não estamos evangelizando o mundo porque nós estamos focados naquilo que tem aparência. É como se eu chegasse para alguém e falasse assim, cara, Jesus é bom demais. Ele fala, tá, mas como é que eu experimento? Vai lá no culto de sábado, que o Pedro vai pregar e vai ter o louvor e vai ter um time ali incrível. E ele vai olhar e falar assim, tá, mas e você? Ah, eu estou fazendo o convite. Não. Tem pessoas que só você vai alcançar do seu convívio, tem pessoas que só eu vou alcançar do meu convívio. E essas pessoas só vão ser alcançadas quando elas olharem para a minha vida e começarem a ver quem Jesus é. E só depois disso eu vou começar a falar. A gente está falando muito, está mostrando pouco. Porque no fim das contas nós não temos nada para mostrar. Cadê a nossa essência? Cadê o evangelho que nós vivemos? Cadê o evangelho que vai transformar a sociedade se eu não consigo reproduzir Jesus em como eu sou? A verdade é essa, a verdade é que quando Jesus joga a luz dele sobre nós, tudo fica exposto. E nessa hora, o que eu tenho para mostrar para as pessoas? Então eu falo com alguém, provar e ver de que ele é bom, e ela vai falar assim, tá, mas e você está provando? Tô. E o que eu estou vendo em você? O mundo está me doutrinando, mas eu continuo falando que sou evangélico. E já para vir para o final do meu desabafo, que hoje não é uma palavra, tem para mim um dos textos que mexeu muito comigo ao longo da minha caminhada com Deus, e eu queria deixar muito hoje para vocês. Sempre que alguém quiser saber quem Jesus é, eu vou falar para a pessoa olhar para a minha vida. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho todos os meus erros, mas eu vivo para buscar a glória de Deus e reproduzir ela. E olha só, daqui a alguns anos o Caio vai ser adolescente. E ele vai decidir pela vida dele se ele quer seguir com Cristo ou não. A decisão é dele. Eu vou ensinar, eu vou evangelizar, eu vou pregar para ele, eu vou dar o exemplo, mas a decisão vai ser totalmente dele. Só que nessa hora, eu não quero nunca que ele olhe para mim e fale, meu pai é um cara bom, meu pai é um cara correto, meu pai é um cara evangélico que vai no culto e participa. Isso para mim seria atestado de que eu errei na educação espiritual dele. Eu quero que ele olhe, mesmo que ele decida que ele não quer saber de Jesus, que ele não tenha como fugir e vai dizer, cara, o meu pai é um crente muito doido, porque ele vive experiências, ele vive na dependência, ele prega aquilo que ele vive, ele mostra aquilo que ele é e aquilo que ele aprende com Jesus. Porque significa que eu estou sendo um cristão na vida dele, não só mais um evangélico. Talvez na sua família tenha muitas pessoas evangélicas que são muito boas em seguir ritos. Talvez você seja alguém muito bom em seguir rito. Só que está na hora disso acabar e você começar a viver o verdadeiro evangelho da liberdade, da graça e do testemunho. E aí, olha só o texto. Mateus. João Batista estava preso, encarcerado e ele já ia morrer. E aí João Batista, no momento de fraqueza, porque todos têm momento de fraqueza na vida, isso não vai diminuir ninguém. João Batista, na dúvida, na fraqueza, pede para que os seus discípulos vão falar com Jesus. E eles falam assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo,
mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar algum outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Querido, quando chegarem para você e falarem bem assim: como é que eu vou saber que você está andando com Jesus? E você vai falar: cara, cola comigo. Os doentes estão sendo curados, os necessitados estão sendo supridos, as viúvas estão sendo aparadas, o nu está sendo vestido, milagres, curas e o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. O discipulado está acontecendo. Então, quando você assumir esse amor da cruz que te alcançou e começar a replicar esse amor verdadeiramente, quando você está experimentando Jesus, você vai deixar de fazer sentido para o mundo. E quando olharem para você, vão falar: cara, o que você está me provando que você anda com Jesus? E você vai dizer: eu não preciso falar nada, anda comigo que você vai entender. Jesus não falou para você curar ninguém com a sua mão, porque Ele sabe que você não tem capacidade, mas Ele falou para você curar orando pelas pessoas, porque é isso que Ele vai fazer. Essa é a porção que cabe a Ele do milagre. Então eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas, eu já preguei para várias pessoas em conversas particulares que não se arrependeram e não entregaram a vida para Jesus, e eu não paro, porque é isso que Ele mandou eu fazer ao longo de toda a minha vida. O mundo não está nem aí se eu sei 500 pregações e versículos de cabeça, decorei todas as músicas que estão bombando na internet. O mundo quer saber o Cristo que eu carrego, se vai ser mostrado para eles. Entende? Quando Jesus dá para nós uma palavra, não é porque Ele quer fazer do pregador conhecido, é porque Ele quer alcançar o ouvinte e trabalhar no pregador para que a mensagem seja sincera. É por isso que a gente consegue entender quando alguém estuda para dar uma palavra qualquer e alguém está simplesmente pregando aquilo que vive. É como Pedro fala: eu não estudo para pregar, eu leio o Evangelho para viver, e por isso eu prego. Quando Deus dá uma canção para a igreja cantar, não é porque Ele quer fazer da banda extremamente conhecida, rica e famosa. É como um pai que vai receber um presente de um filho, um presente maravilhoso, mas quem está pagando é o pai. É o privilégio de poder cultuá-lo e louvá-lo e engrandecê-lo através daquilo que Ele nos deu para poder compartilhar. Então, quando Jesus começar a tocar o seu coração para abraçar essa cruz e andar na contramão do mundo, não é para te envergonhar, não é para te constranger, não é para apontar para você e falar: nossa, olha só, ele é um cara cheio de pecados e agora ele está assumindo para todo mundo que ele é pecador. Sim, nós somos, eu sou, você é também, mas é porque Ele quer colocar você nesse lado de relacionamento onde Ele vai fazer de você uma mensagem do Evangelho. E aí você vai começar a olhar para as pessoas e falar: cara, mas você ganha pouco dinheiro, por que você vai casar? Mas você não tem o suficiente para abrir uma empresa, por que você vai abrir? Mas você não tem nem a capacidade de estar nesse ministério, por que você vai entrar no ministério? E você vai falar: olha para a minha vida e olha aquilo que Deus vai fazer por ela. E Deus é fiel e Ele vai sustentar você em todas as dificuldades que você tiver. Eu sou prova viva disso, são 10 anos de milagre um atrás do outro. Não sei explicar de onde as coisas vêm, mas eu sei explicar que tem alguém lá cuidando de tudo. E toda dificuldade que eu for viver, Ele vai estar lá. Então não espere colocar Jesus à prova para que as coisas aconteçam. Dê o passo e deixe que Ele mostre a você a fidelidade dEle. Eu e você precisamos ser colocados à prova, não Cristo. Se Deus mandou, eu estou com medo de quê? Se Deus mandou, eu estou receoso com o quê? Se Deus mandou, eu estou com vergonha de quem? Se é Ele que me sustenta, se é Ele que me ampara, se é Ele que vai me honrar. Eu não sei o que Deus tem falado com você nos últimos tempos, porque muitos de nós já recebemos uma palavra e a palavra é única e direcional. Então, enquanto Ele não falar outra, aquela palavra é a nossa. Abraão sai através de uma palavra: larga todo mundo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai. E o tempo que ele gasta até a próxima palavra de Deus, ele vai vivendo conflitos, incertezas, dúvidas, vendo o cerco fechar para o lado dele, e ele toma uma atitude. Deus só volta a falar para corrigir a atitude errada que ele tomou. Noé recebe uma palavra: constrói a arca, especificamente dessa maneira. Eu vou mandar água. 100 anos para ele falar de novo e a água começar a acontecer. E essas pessoas, com certeza, ditas como malucos: você está fazendo, por que você está fazendo isso? Não faz nenhum sentido. Eu sei que não faz nenhum sentido para você que não crê. Mas olha para a minha vida e veja o que Deus vai fazer através dela. Querido, quer casar? Marca o casamento, deixa o milagre de Deus acontecer na sua vida.
Está precisando arrumar um emprego? Ore ao Senhor e dá a cara, e você vai ver que Deus vai honrar a sua vida. Está com problema de relacionamentos com os amigos, com os irmãos, com a família? Dê o primeiro passo para perdoar e pedir perdão e deixa Deus restaurar o relacionamento com você. Para de querer esperar o Senhor cumprir tudo e mostrar todo o caminho perfeito e começa a dar o passo para você entender o que Ele vai fazer.